Bom dia, povo de Deus. Que a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, possa estar chegando na tua vida nesta hora. Antes de trazer a mensagem, eu tenho um pedido a te fazer. Você que está assistindo e ouvindo esse vídeo, me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Assista esse vídeo até o fim, compartilhe e se inscreva. Fazendo assim, você vai estar me ajudando a ganhar muito mais almas para Deus e trazer para os braços do Pai. E assim você vai estar sendo um missionário na obra de Deus. E hoje, homens, eu tenho um tema, uma mensagem fortíssima para a sua vida e a minha vida nesta manhã. O tema que eu vou trazer nessa mensagem é homens de princípio. Você, marido, ouve, assista essa mensagem até o fim. Você, esposa, chama o teu marido e os seus filhos e toda a família para assistir essa mensagem, que eu tenho certeza que ele vai tirar muitos aproveitos da palavra de Deus para a vida dele. O texto que nós vamos ler fica lá em 1 Samuel, capítulo 3, versos 11 ao 13, que está escrito: E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ou seja, Deus vai fazer algo que todo mundo vai ouvir e vai ficar sabendo que Ele, o Deus de Israel e o nosso Deus de hoje e de amanhã eternamente, Ele faz acontecer. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Ou seja, Deus começa a obra e acaba. Não adianta, com esse Deus não pode se brincar, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, onisciente e onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escraváveis, ou seja, malditos, não os repreendeu. Cuidado, homens. Se teus filhos estão fazendo algo de errado, que não condiz com a palavra de Deus, e você que se diz ser um pastor, você que se diz ser um profeta, você que se diz ser um missionário, você que se diz ser um homem de Deus, e você não estiver repreendendo os seus filhos, você vai se ver com Deus. Porque a palavra de Deus é para nós poder corrigir os nossos filhos na palavra de Deus. Você precisa aprender a trazer a arca de Deus para a tua casa. Quando a arca de Deus esteve na casa de Obed-edom, Obed-edom e toda a tua casa foi abençoada. Ou seja, você precisa trazer o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus para a tua casa. E não adianta você achar que está enganando a Deus. Ninguém tem poder para enganar esse Deus. Deus guardou um dia que ele vai julgar toda a terra pelo homem varão, que é o seu filho Jesus Cristo. Precisamos entender isso. Por causa da fraca influência de Eli sobre os seus dois filhos, Ofni e Finés, foi-lhe dito por Samuel que Deus o castigaria, sendo eles diretamente atingidos. Esta profecia se cumpriu 27 anos mais tarde, sendo mortos Ofni e Finés, quando combatiam os filisteus. O sacerdote Eli, que era da idade de 98 anos, ficou tão apavorado com a notícia que lhe foi trazida, que caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 4, versos 10, 11 e 18, que está escrito: Então pelejaram os filhos de Israel, foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi-lhe tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Ofni e Finés morreram. Verso 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Podemos brincar com esse Deus?
Infelizmente, tem muito crente brincando com a palavra de Deus. Eu tenho um recado para você. Cuidado, está tudo registrado. Deus um dia vai nos julgar. Deus vai te pegar, Deus vai me pegar. Nós precisamos realmente ser homens verdadeiros de Deus sobre esta terra, para que Deus realmente venha nos usar para trabalhar aqui nessa terra e ganhar almas para o reino dos céus. Para você que brinca com esse Deus, cuidado. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Preste atenção em mim e ouve o que vou falar. A autoridade que Deus nos dá é para ser colocada em prática. Mas tem um porém. Se você quer ser um homem de princípio, de caráter respeitado, você precisa abandonar o adultério, a fornicação, a mentira, a falsidade e o joguinho de interesse. Meu irmão, não tem como você servir Deus. Você pode até pregar bem, você pode até louvar bem, você pode até fazer uma oração de estremecer coração. Mas se você estiver no adultério, na fornicação, e se você estiver com seu joguinho de interesse, em busca de cargo, em busca de ministério, e usando e barganhando com a palavra de Deus, você está no caminho errado. Acho bom você voltar para o caminho certo, porque Jesus está anotando tudo, e um dia nós vamos prestar conta a esse Deus. Você precisa ter moral para realmente repreender a sua casa. Se você quer realmente ter autoridade sobre teus filhos, se você quer ter autoridade sobre tua esposa, se você quer ter autoridade sobre tua casa, você precisa estar no caminho, e o caminho é a palavra de Deus. Não tenho como eu ensinar o meu filho fora do caminho. Para que eu possa ensinar o meu filho, eu preciso estar no caminho, andando com ele na palavra de Deus. Eu não posso ensinar algo que eu não sei, algo que eu não aprendi, algo que eu não tenho. E para que eu possa aprender, para que eu possa repreender, para que eu possa discipular, para que eu possa ensinar, eu preciso primeiro ter esses princípios da palavra de Deus na minha vida, para que os meus filhos e a minha esposa possam realmente me obedecer. Está escrito, pegue essa aí, antes de exercer qualquer ministério no templo, exerça primeiro o sacerdócio na sua casa, exorta, corrija e disciplina a sua família na palavra de Deus. Não negligencie o teu chamado. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu irmão, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Se eu não tenho cuidado com os meus e com a minha família, eu neguei a fé e eu estou sendo pior do que os infiéis. Meu irmão, por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque tem muitos se corrompendo, tem muitos trocando a benção por um prato de lentilha. Tem muitos já deixaram de buscar as coisas do alto para se prender nas coisas dessa terra. Uma coisa que vai passar, tudo aqui é passageiro. Dá uma olhadinha no espelho e traz a tua lembrança de 15 anos atrás, como você era e como está você agora. Olha para a tua pele, está caindo aos poucos. A velhice está chegando. Tudo isso vai passar, meu irmão. Mas se você estiver fiel na palavra de Deus, você será ressuscitado para a glória eterna. Mas se você estiver barganhando com a palavra de Deus, manipulando as pessoas com a palavra de Deus, em busca dos seus próprios interesses, você vai morrer e também ressuscitará, mas só que será para o castigo eterno. Aonde você quer estar? Então, meu irmão, seja um homem de princípio, não quebre princípios da palavra de Deus, repreenda a tua família na palavra, mas também seja exortado e pela palavra de Deus. Meu irmão, a primeira instituição divina é a família.
Isso é fato bíblico. Nosso primeiro chamado é dentro do lar, na família. Se fracassarmos nesse chamado, logo fracassaremos já no serviço do evangelho na igreja. Isso é fato. Está escrito em 1 Timóteo 3,5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Isso é uma pergunta, meu irmão. Se você não sabe governar a sua própria casa, como você vai governar a igreja de Deus? Se você não tem moral sobre os teus filhos, se os teus filhos não te obedecem, porque você dá mau testemunho, porque na tua casa você é uma coisa e na igreja você é outra. Na igreja você é um santo, é um cara observado por todos, as pessoas acham que você é aquela pessoa santo. Mas chega em casa, tem um péssimo testemunho, tem um péssimo exemplo. Os próprios vizinhos da tua casa não te respeitam, porque você prega, louva e não vive. Você precisa parar com isso. Você precisa voltar, praticar as obras da verdade, que é a palavra de Deus. Você precisa viver como Deus quer que você viva. Princípio bíblico não são tabus para serem quebrados. Foram dados por Deus para serem cumpridos. Quando obedecemos, prosperamos em tudo que fazemos. Isso porque princípios obedecidos quer dizer que colocamos Deus em primeiro lugar. Então veremos a nossa família sendo abençoada e a nossa descendência prosperando. Meu irmão, Davi, o salmista já falava: fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha o que está escrito em Salmos capítulo 1, versos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Ah, meu irmão, se eu estiver no caminho do Senhor, ainda que aos meus olhos da carne eu estou achando que está dando tudo errado, se eu olhar com os olhos espirituais eu estou no caminho certo. Se eu estiver vivendo a palavra que eu prego, se eu estiver vivendo a letra do louvor que eu louvo, se eu estiver vivendo de acordo com os mandamentos de Deus, se eu trouxer a arca de Deus para dentro da minha casa, com certeza tudo que eu fizer prosperará. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Ela é verdadeira, porque Jesus Cristo, ele é a verdade. E nós precisamos botar essa palavra em prática. O mundo, a carne e o diabo têm destruído famílias inteiras. O mundo mudou os valores da família e nega os princípios da palavra de Deus. E o homem tem separado o que Deus ajuntou. E o diabo tem destruído muitas famílias com suas mentiras. Varões, fomos chamados para cuidar bem do nosso lar. Esse compromisso é sério. Se fracassarmos, estamos debaixo de uma quebra de aliança com Deus. Quando você desobedece a palavra de Deus, quando você não pratica os mandamentos de Deus, você está debaixo de uma quebra de aliança com Deus. E quem quebra princípio, quem sai da direção de Deus, está indo para um lugar de maldição. O diabo vai te abraçar. Então você precisa voltar às práticas do primeiro amor. Você precisa levar a palavra de Deus a sério. Você precisa disciplinar a tua casa na palavra de Deus. É impossível amar a Deus e a igreja se você não cuida bem de sua esposa, filhos de sua casa. Muitos casamentos estão destruídos dentro da própria igreja, vivem de aparência, estão vestidos de bons obreiros, bons servos de Cristo, mas na maioria dos casos são sepulcros caiados, estão podres por dentro, são fofoqueiros, falsos, invejosos e vivem em contenda. Meu irmão, o que tem de crente envolvido em contenda, o que tem de crente falso, o que tem de crente fofoqueiro, é de se perder a conta.
porque não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos realmente viver a palavra de Deus. Mas na sua própria casa faliram espiritualmente, desonram a Deus, brigam e dão um péssimo testemunho para a família e para os vizinhos. Por esse motivo estão envolvidos em uma grande desgraça familiar. Ou seja, ter caráter não é para todos, infelizmente. Meu irmão, ter caráter não é para todos. Eu só vou ter caráter se eu realmente viver aquilo que minha boca profere. Se eu realmente andar de acordo com a palavra de Deus. Eu só vou ter caráter se eu realmente respeitar o meu próximo. Se eu realmente cumprir os mandamentos de Deus nessa terra. Eu preciso realmente deixar as pessoas ver a glória de Deus na minha vida e essa glória refletir para as outras pessoas. Ou seja, eu preciso ser uma luz em cima da mesa que ilumine todos que estão me vendo. Assim é a palavra de Deus. Até por causa de que tudo que está oculto será revelado. Êxodo capítulo 12, versículo 21 a 23 está escrito: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai-o na verpa da porta e ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando viu o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Meu irmão, esse sangue aqui desse cordeiro já estava simbolizando, tipificando o sangue de Jesus que ia ser derramado lá na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Então, por que você está andando na desobediência da palavra de Deus? Não foi ninguém que morreu por você, foi Jesus, o único Senhor de toda a terra, o único Senhor do céu e o nosso único Deus, a qual nós devemos dar glórias, honras e louvores. Precisamos viver para servir esse Deus, sem barganha, sem joguinho de interesse e sem buscar os meus próprios interesses. E sim fazendo, sempre exercendo e botando prioridade Deus acima de tudo e de todas as coisas em nossas vidas. Quando o povo de Deus saiu do Egito, celebraram a Páscoa. E o sangue do cordeiro, simbolizando o sangue de Jesus na cruz, foi passado nas portas das casas, protegendo-as de todo mal. A morte não atingiu as casas do povo de Deus, pois estavam selados por Deus. Precisamos fechar a nossa casa contra toda influência do maligno. Jesus Cristo é a palavra de Deus e deve estar acima de tudo em nossa casa. Jesus tem que estar na sala, no quarto, no corredor, no quintal, no banheiro, em toda a casa. Jesus tem que estar no corpo, na alma e no espírito. Jesus tem que ser integral na minha vida. A minha vida tem que dormir com Jesus, eu tenho que acordar com Jesus, eu tenho que andar com Jesus, eu tenho que buscar Jesus, eu tenho que viver para Jesus. Fazendo assim, o diabo não vai ter poder para me atacar. Ele vai tentar, mas ele vai cair, porque Deus dará a ordem aos seus anjos para nos guardar. E 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu jamais serei atingido. Porque estou vivendo de acordo com a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9, está escrito: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as assinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus tem que estar integralmente em nossas vidas. Testeira, a palavra tem que estar aqui, ó, diante dos meus olhos. Mas não basta somente ler,
Feliz é aquele que lê e guarda as palavras escritas neste livro. Eu preciso vivenciar, eu preciso obedecer. Ou seja, o povo de Deus tinha um costume de transmitir a palavra de Deus em geração em geração. Cada família era responsável por ensinar seus filhos e por isso a casa era naturalmente um lugar de aprendizado da palavra de Deus. Varões e sacerdotes do lar, precisamos resgatar este costume e fazer de nossa casa um ambiente de ensino, pregação, oração e louvor a Deus. Se não houver exemplo dentro da casa, os filhos e a geração não aprenderão. Ou seja, ensina o teu filho no caminho ao qual se deve andar. Que palavra, que poder, que unção. Gostou? Compartilhe e se inscreva no canal. Vai lá, se inscreva, vai. E eu te aguardo até a próxima mensagem. Fica na paz de Cristo e tchau. Que Deus te abençoe.